Gideão e os 300 homens. O povo de Israel vivia novamente tempos de aflição. Depois da morte de líderes anteriores, muitos se afastaram do Senhor e caíram na idolatria, seguindo os deuses de Canaã. Por causa desse desvio, o Senhor permitiu que os midianitas se levantassem contra Israel, trazendo destruição e opressão. Os midianitas eram povos nômades e guerreiros. Sempre que os israelitas plantavam suas colheitas, eles vinham com grande número de camelos e homens, devastavam os campos, roubavam o alimento e deixavam a terra arrasada. Israel empobreceu de tal forma que o povo passou a viver escondido em cavernas e abrigos para sobreviver. Diante desse sofrimento, Israel clamou ao Senhor por socorro. Deus ouviu o clamor de seu povo e enviou um profeta para lembrar-lhes das obras grandiosas que ele havia realizado, libertando-os do Egito e conduzindo-os até a terra prometida. O profeta também os repreendeu por terem abandonado o Senhor e seguido outros deuses. Foi nesse contexto que o Senhor chamou um homem simples, chamado Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão não era conhecido como guerreiro ou líder. Pelo contrário, ele se considerava pequeno e insignificante. Era encontrado malhando trigo em um lagar, escondendo-se dos midianitas para não ser roubado. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e o saudou com palavras poderosas, chamando-o de homem valente e afirmando que o Senhor estava com ele. Gideão, surpreso, questionou como Deus poderia estar com eles se todo aquele sofrimento os cercava. Onde estavam os milagres de antigamente, os feitos de libertação do Egito? O Senhor, porém, afirmou que Gideão seria o instrumento escolhido para libertar Israel. Mesmo inseguro, Gideão ouviu que a força não viria de si mesmo, mas do próprio Deus. Ele seria capacitado para vencer os midianitas como se fossem um só homem. Ainda assim, Gideão pediu sinais para confirmar que era de fato o Senhor quem falava. Preparou uma oferta de carne e pão, colocou diante do anjo e viu o fogo consumir o alimento com um toque do cajado. Assustado, ele reconheceu que havia estado diante do próprio Senhor, mas foi tranquilizado com a promessa de que não morreria. Naquela mesma noite, o Senhor ordenou que Gideão derrubasse o altar de Baal que pertencia a seu pai e cortasse o poste ídolo de Azerá. Em seu lugar, deveria levantar um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício. Gideão obedeceu, mas o fez de noite, com medo da reação do povo. Pela manhã, a cidade ficou furiosa ao descobrir que o altar de Baal havia sido destruído. Queriam matar Gideão, mas Joás, seu pai, o defendeu, dizendo que se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se sozinho. A partir daí, Gideão recebeu o apelido de Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Logo depois, os midianitas, amalequitas e povos do leste se reuniram em grande número para atacar Israel. O Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele convocou homens de várias tribos para se unirem na batalha. Muitos atenderam ao chamado e um grande exército se formou. Ainda assim, Gideão pediu ao Senhor mais sinais para confirmar a vitória. Colocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho molhasse apenas o velo, deixando a terra seca. O Senhor atendeu. No dia seguinte, pediu o contrário, que o velo permanecesse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado. Mais uma vez, Deus respondeu ao pedido. Com isso, Gideão teve sua fé fortalecida. Mas o Senhor lhe disse algo surpreendente. O exército era grande demais. Se vencessem, Israel poderia se gloriar dizendo que foi pela própria força. Deus queria mostrar que a vitória seria unicamente dele. Foi ordenado que Gideão deixasse voltar para casa todos os que estivessem com medo. 22.000 homens se retiraram, restando apenas 10.000. Mas ainda eram muitos. O Senhor então conduziu Gideão a uma prova junto ao riacho.
Todos os homens deveriam beber água, e Gideão observaria a maneira como faziam isso. A maioria se ajoelhou para beber diretamente, mas apenas 300 levaram a água à boca com as mãos, atentos ao redor. O Senhor disse que era com esses 300 que ele daria a vitória. Os demais foram dispensados, e Gideão ficou apenas com um pequeno grupo diante de um exército numeroso como a areia do mar. Para fortalecer ainda mais a confiança de Gideão, Deus o enviou ao acampamento inimigo durante a noite. Lá, ele ouviu um soldado contar a outro um sonho. No sonho, um pão de cevada rolava e derrubava a tenda dos midianitas. O companheiro interpretou o sonho dizendo que era a espada de Gideão, a quem Deus entregaria o exército. Gideão adorou ao Senhor e voltou encorajado. Dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Deu a cada um uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha escondida dentro do cântaro. Não havia espadas em suas mãos, apenas esses objetos simples. A estratégia seria surpreender o inimigo durante a noite. À meia-noite, quando os guardas foram trocados, Gideão e seu grupo se posicionaram ao redor do acampamento inimigo. Ao sinal, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas, gritando em uníssono: "Pelo Senhor e por Gideão!" O som das trombetas ecoou pelo vale, as luzes das tochas brilharam na escuridão, e o barulho repentino causou pânico entre os midianitas. Na confusão, eles se voltaram uns contra os outros e começaram a fugir em desespero. Gideão e seus 300 homens perseguiram os inimigos, e as tribos vizinhas foram chamadas para ajudá-los a capturar os fugitivos. Os príncipes midianitas foram mortos, e Israel obteve uma vitória impressionante, não pela força de um grande exército, mas pela intervenção direta do Senhor. O povo reconheceu a liderança de Gideão e quis fazê-lo rei, mas ele recusou, afirmando que o Senhor é quem reinaria sobre Israel. Contudo, pediu parte do ouro do despojo da guerra e fez um éfode, que se tornou objeto de tropeço para sua casa, pois o povo passou a tratá-lo como ídolo. Apesar disso, durante os dias de Gideão, Israel desfrutou de paz por 40 anos, livre da opressão midianita. Ele foi lembrado como um líder improvável, chamado da obscuridade, fortalecido pela fé e pela obediência ao Senhor, mesmo em meio ao medo e às dúvidas. A história de Gideão e dos 300 homens é uma lembrança eterna de que Deus não depende da quantidade, da força ou dos recursos humanos para realizar seus propósitos. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes e os improváveis para revelar seu poder. Cada detalhe da narrativa mostra que a vitória pertence ao Senhor. Desde a escolha do líder inseguro, passando pelos sinais de confirmação, até a redução drástica do exército, tudo apontava para o fato de que Deus queria deixar claro que a libertação vinha unicamente dele. Os 300 homens não apenas venceram uma batalha, mas se tornaram testemunhas vivas do poder divino. Sua história continua ecoando como inspiração para todos que se sentem pequenos diante de grandes desafios, lembrando que, com o Senhor, até o impossível se torna realidade.